O santo do dia 27 de dezembro. Hoje vamos contar a história de vida do apóstolo João Evangelista, o apóstolo que Jesus amava. O nome deste evangelista significa que Deus é misericordioso. É uma profecia que foi cumprida na vida do mais jovem dos apóstolos, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago o maior. Ele também era pescador, como Pedro e André. Nasceu em Betsaida, ocupou o lugar de primeiros planos entre os apóstolos. Jesus teve tal predileção por apóstolo João que este assinava-se como o discípulo que Jesus mais amava. O apóstolo João foi quem na Santa Ceia reclinou a cabeça sobre o peito do mestre, e foi também a João que se encontrava-se aos pés da cruz ao lado da Virgem Maria Santíssima, que Jesus disse: Filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus se transfigurou, foi João o evangelista, juntamente com Pedro e Tiago, que estava lá. João, sempre um homem de elevação espiritual, mas não era fantasioso nem delicado. Tanto que o Senhor Jesus chamou ele e seu irmão Tiago de Boanerges, significa filhos de trovão. João esteve preso em Patmos por ter dado testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ter acontecido durante a perseguição de Domiciano, no ano de 81 para 96 depois de Cristo. O imperador Nerva, que no ano de 98 concedeu a anarquia geral, em virtude dela pôde João voltar a Éfeso, centro das atividades apostólicas durante muito tempo, conhecido atualmente como Turquia. Lá o coloca a tradição cristã meríssima honra, cujo valor histórico irrecusável. O Apocalipse e as 3 cartas do apóstolo João testemunham igualmente que o autor vivia na Ásia e lá gozava de extraordinária autoridade. E não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já apóstolos que sobrevivesse. E é o de imaginar a veneração que tinham os cristãos dos fins do século I por aquele ancião que tinha ouvido falar do Senhor Jesus, o tinha visto com os próprios olhos e lhe tinha tocado com as próprias mãos, o tinha contemplado com sua vida terrena depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e presenciaria a sua ascensão aos céus. Por isso, o valor dos seus ensinamentos é um peso das suas manifestações não poderiam deixar de ser excepcionais. Dele detém também a sua doutrina e a sua espiritualidade, na sua unção cristocêntrica nos escritos. Os santos padres daquela primeira geração após apostólica, que com ele trataram pessoalmente, ou seja, de forma na fé cristã, com os que tinham vivido com ele, como São Pápias de Hierápolis, São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon. São essas de onde vêm as melhores informações que a tradição nos transmitiu acerca dessas últimas etapas da vida do apóstolo João. São João Evangelista, já com um ancião, dispara-se como uma terrível situação para a Igreja, a esposa de Cristo. As perseguições individuais por parte de Nero e as perseguições para toda a Igreja por parte dos sucessores do imperador Nero, o imperador Domiciano. Além dessas perseguições, ainda havia o cúmulo de heresias que desentranharam o movimento religioso gnóstico, nascido e propagado fora e dentro da Igreja, procurando corroer a essência mesma do cristianismo. Nessa situação, Deus concede ao único sobrevivente dos que conviveram com o Mestre Jesus a missão de pilar o básico da sua igreja naquela hora terrível. Assim foi para aquela hora
para as gerações futuras também. Com sua pregação e os seus escritos ficaram assegurado a porvir a glória da Igreja Católica, entrevisto por ele nas suas visões de Patmos, contando em seguida no Apocalipse. Completada a sua obra, o Santo João Evangelista morreu quase centenário, sem que nós sabemos assim a data exata. Foi no começo do segundo século, no tempo de Trajano, no ano de 107. 3 são as obras de saída de sua incluídas como cânon do Novo Testamento: o quarto Evangelho, o Apocalipse e as 3 cartas que têm o seu nome. Outros santos e beatos celebrados no dia 27 de dezembro. A comemoração de Santa Fabíola, viúva romana, que, segundo o testemunho de São Jerônimo, destinou a toda a sua vida de penitência e benefício aos pobres. Faleceu de morte natural no ano de 400. Em Apia, em Bitna, Odrin, na Turquia, a paixão de São Teodoro, monge da Laura, de São Sebas, na Palestina, presbítero mártir, que em Constantinopla, juntamente com seu irmão São Teófilas, faleceu em 841, em meio às perseguições. Em Santander, na cidade de Catabrínia, no litoral da Espanha, o beato Alfredo de Pertiçares, presbítero da Ordem dos Cléridos Regrates da Escola de Pias, foi mártir em 1936, em plena Segunda Guerra Mundial, por defender os pobres, por defender aqueles que o exército nazista estava perseguindo, por defender a fé católica. Num barco acorado ao largo da mesma cidade de Santander, na Espanha, o beato José Maria Cordim Ferrer, mártir também na Segunda Guerra, perseguido e morto pelo exército nazista, por defender os judeus, por defender os pobres, por defender a fé católica e o cristianismo. Junto ao rio Danúbio, em Hungria, a beata Sara Sancruer, virgem da Congregação das Religiosas da Assistência, mártir em 1944 pelo comunismo. No campo de concentração em Ucre, na Alemanha, o beato Ordox Fraschini, pai de família, foi mártir em 1944 pelo exército nazista de Hitler. Em Berigre, em Códon, o beato Francisco Espoto, presbítero da Congregação dos Missionários Serevos dos Pobres, faleceu em 1964 de morte natural. Esses foram os santos e santos do dia 27 de dezembro.